Quando fui convidado para dar essa aula de interpretação de eletrocardiograma em pacientes com dispositivos eletrônicos, eu pensei muito sobre como falar para vocês. E a primeira coisa que me vem na cabeça, isso eu falo muito para os residentes daqui, a gente precisa saber qual é o dispositivo que o paciente tem. Se a gente não sabe qual dispositivo que ele tem, fica muito difícil a gente analisar e interpretar corretamente o eletrocardiograma. Dá, mas dificulta, né? Então, um paciente com marca-passo, aqui no caso bicameral, é completamente diferente de um paciente que tem, aqui no caso, um ressincronizador com CDI. Aqui no caso a gente tem outra paciente que tem uma macarronada dentro do coração. O que será que é isso daqui que ela tem? Fica difícil de analisar. Ou um paciente que tem um marca-passo VVI, um marca-passo unicameral. Às vezes alguns pacientes têm estimulação tricítio ventricular e já fizeram ablação do nó. Então a gente precisa entender muito bem que tipo de paciente a gente está lidando para poder fazer uma interpretação correta do eletrocardiograma. E não bastasse apenas isso, a gente tem muitas empresas. Cada empresa, o Dr. Bruno Papelbon acabou de dar aula comentando sobre algoritmos. Esses algoritmos diferem de empresa para empresa e isso só dificulta. Quem lauda Holter, e eu acredito que a maioria das pessoas aqui nessa sala já laudaram algum Holter, principalmente de marca-passo, quando a gente olha, a gente já sente um discreto frio na barriga, porque a gente sabe que potencialmente o laudo desses Holters de pacientes que têm marca-passo se torna um desafio. Não é um laudo de Holter tranquilo, a gente precisa observar muito bem peculiaridades. Cada uma dessas empresas, não só as 4 mais presentes aqui no mercado nacional, mas empresas que estão mais presentes no exterior também, tem os seus algoritmos e a gente precisa interpretar isso. Às vezes, mesmo sem a gente saber qual é a marca do aparelho do paciente, a gente consegue identificar porque a gente observa o algoritmo dele no traçado eletrocardiográfico, né? E eu vim trazer diversos eletrocardiogramas, mas antes até de mostrar, eu fiquei pensando o que eu faço geralmente quando eu vou laudar um eletrocardiograma de um paciente com marca-passo. Acredito que cada um de nós faz um organograma na nossa cabeça para a gente poder laudar um desses eletrocardiogramas com dispositivos. Primeira coisa que eu me faço é qual que é a frequência cardíaca e qual que é o ritmo de comando do paciente. É importante eu ver isso. Se eu não olhar isso, eu não consigo compreender. Fora isso, eu preciso ver se há algum tipo de espícula, algum tipo de comando e saber se esse comando está estimulando qual câmara, né? Sabendo com que câmara está sendo estimulada, também a gente observa, é lógico que um paciente que tem um eletrocardiograma com uma estimulação unipolar é muito mais fácil, muito mais tranquilo da gente perceber. Às vezes tem pacientes que estão com estimulação programada em bipolar, que é muito mais difícil a gente ver. Às vezes a gente bate o olho no eletrocardiograma a primeira vez e a gente acredita, olha, é um eletrocardiograma normal, mas às vezes a gente tem um olho bem treinado para isso, a gente observa, olha, não, realmente aqui parece ter uma espícula pequena, parece ser uma estimulação bipolar. Se ele tem uma relação atrioventricular entre o átrio, o ventrículo, seja o átrio estimulado ou o átrio sentido, e o ventrículo, seja ele estimulado ou sentido, né? Com isso eu já comento sobre a sensibilidade. O que está sendo sentido? Que câmeras estão sendo sentidas? O intervalo de estímulo, justamente para a gente determinar, em alguns casos, a frequência cardíaca programada, né? Fora variações momentâneas na frequência do estímulo, um paciente, por exemplo, que tem um modo R ligado, de repente ele começa a aumentar a frequência cardíaca de uma maneira inexplicável. E, finalmente, a gente identifica qual é o modo de estimulação, ou provavelmente qual é o modo de estimulação que está programado no dispositivo daquele paciente. Bom, isso já foi muito comentado já, né, para os modos de estimulação. São 4 ou 5 letras, né, a gente determina. A primeira letra, a câmara estimulada, A, V, O, D, seja átrio-ventrículo, nenhuma câmara ou átrio-ventrículo estimulada. A segunda letra, a câmara sentida, não vou me ater nesses detalhes. A terceira letra, a resposta frente a uma sensibilidade que pode ser um trigger, uma deflagração, inibição, sem resposta ou ambos.
A quarta letra, resposta de frequência, né? No caso, o sensor de resposta de frequência, podendo ser nenhuma, ou o modo R, como eu já comentei com vocês. E até a quinta letra, eu não acabei não colocando aqui, mas a quinta letra, sabendo se o paciente ele é um dispositivo unicameral, bicameral ou multissítio. Vamos trazer aqui o próximo slide. Bom, vamos começar aqui nos exemplos. Eu acho que é uma aula, sendo uma aula mais prática, a gente vai aprender melhor sobre isso. Bom, esse daqui é um eletrocardiograma que a gente consegue observar que o paciente tem uma onda P precedendo o QRS, né? É uma onda P positiva em D1, D2, positiva também em AVF, positiva aqui também nas precordiais, parece ser um ritmo sinusal, e a gente tem aqui um ventrículo que tem uma relação, né, de 1 para 1 com esse átrio. É difícil a gente ver aqui, mas eu garanto para vocês, né, de perto a gente consegue ver que ele tem uma pequena espícula, talvez aqui no V4 vocês, quem está mais perto consiga ver melhor, a gente sabe que perde um pouco da definição quando está aqui na projeção, mas esse daqui é um paciente que tem um estímulo ventricular, isso daqui é um QRS estimulado, tá ok? Então, como eu comentei com vocês, determinando inicialmente a frequência cardíaca, é uma frequência cardíaca aproximadamente 90 batimentos. Infelizmente, a gente não está conseguindo enxergar muito bem os quadrados, né, as delimitações, os milímetros aqui do eletrocardiograma. Como sempre, a maioria dos eletrocardiogramas que a gente faz tem a velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, uma frequência aproximadamente de 90 batimentos, onde a gente tem um ritmo sinusal, né, e uma captura ventricular, no caso, bipolar. A gente tem a sensibilidade do átrio, então ele sente o átrio e deflagra o ventrículo, né? E a frequência de estimulação provavelmente é o intervalo AV sobre sense programado pelo marcapasso. Então, provavelmente é um marcapasso bicameral ou, por esse eletrocardiograma, a gente não consegue afastar que seja um marcapasso que tenha um único eletrodo, mas com a possibilidade de sense atrial, no caso um eletrodo VDD. Isso pode ser possível, mas ele funcionando naquele modo VAT, até o Dr. Bruno comentou, ele estimula o ventrículo, sentindo o átrio, e pela sensibilidade atrial ele triga o ventrículo, modo VAT. Mais um eletrocardiograma. Aqui a gente tem uma espícula bem evidente, a gente está olhando aqui, e é uma espícula que gera uma onda P. Então a gente tem um ritmo de marcapasso estimulando o átrio, e a gente tem essa onda P conduzindo para um QRS estreito, um QRS fino, né, numa relação de 1 para 1. Então a gente tem aqui um ritmo, quer dizer, uma frequência aproximadamente 110 batimentos por minuto. A gente vê, se a gente observar por aqui, que está caindo quase num quadrado 1, 2, 3, um pouco menor do que 15 milímetros, então algo em torno de 110 batimentos por minuto nesse caso. É um ritmo de marcapasso determinado pela estimulação atrial. Então a gente tem aqui as barras mostrando, né, exatamente o espaçamento entre uma espícula atrial e a outra espícula atrial, respeitando a frequência determinada. Uma captura unipolar do átrio, a gente vê essa espícula enorme. E aqui a gente tem realmente essa pausa determinada por o quê? A gente vê uma onda P, uma extrasístole atrial, né, caindo bem aqui no meio da onda T. E essa onda P, essa extrasístole, determinou uma pausa programada, né, ele sentiu, e logo na frente, como ele mandou, uma nova espícula atrial aqui na frente. Então, é uma frequência de aproximadamente 550 milissegundos, determinando uma frequência de 110 batimentos. E aqui a gente tem um marcapasso no modo AAI. Estimula o átrio, sente o átrio, e frente à sensibilidade atrial, ele se inibe. Seguindo. Aqui no caso, eu não consigo ver nessas duas derivações uma onda P comandando e determinando o ritmo. Nem nessa derivação, nem nessa. Eu consigo ver algo que parece ser uma onda P aqui no final, mas ela me parece estar isolada. Talvez eu encontre alguma coisa aqui também,
né? E aqui no final também do QRS, logo antes da onda P, talvez algo aqui que pode ser uma onda P. Mas me parece uma onda P que está sambando aí no meio. Não me parece ser uma estimulação que esteja sendo trigada pelo átrio. Apesar de ele ter uma onda P, e talvez esse paciente pode ter um ritmo atrial ou um ritmo sinusal normal. Mas ele tem uma frequência cardíaca, e aí nessa imagem a gente consegue ver bem a delimitação, aqui em milissegundos. Então a gente tem aqui 300, 150, 100, 75 batimentos ou 70 batimentos aproximadamente, essa é a frequência cardíaca do paciente, onde a gente tem um ritmo essencialmente determinado por uma estimulação que gera um QRS. Então, uma estimulação ventricular, um pace ventricular. E aqui o quarto batimento, a gente tem um QRS intrínseco do paciente. Mas mesmo com este QRS intrínseco do paciente, logo depois ele manda uma espícula, logo antes da onda P. Então, se a gente usar as barrinhas aqui que eu fiz, nesse eletrocardiograma, a gente vê que ela respeita exatamente a frequência. O que eu quero dizer é que esse QRS intrínseco não foi suficiente para inibir o marcapasso. E o marcapasso logo na sequência mandou a espícula. Mas como essa espícula estava no período refratário, ainda na repolarização, ele não gerou um QRS. Mas ele não se inibiu. Ele mandou a espícula. E logo depois que a gente tem essa espícula, se a gente respeitar o mesmo intervalo de tempo, ele segue mandando a próxima espícula normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem uma captura ventricular e ele não tem a sensibilidade desta extrasístole. Não digo extrasístole, um QRS intrínseco. Uma frequência de estimulação de aproximadamente 800 milissegundos, determinando essa frequência de 75 batimentos. Então a gente tem um modo de estimulação VOO. Estimula-se o ventrículo, não temos a sensibilidade e frente a um sense ele não vai fazer nada, ele vai continuar estimulando. Um eletrocardiograma muito familiar de todos vocês. A gente tem duas espículas, né? Uma primeira e na sequência uma segunda. São espículas grandes, altas, né? Provavelmente programado o estímulo em unipolar, numa frequência cardíaca de aproximadamente 60 batimentos. Um ritmo que a gente tem um primeiro pace, né? Um primeiro estímulo. Aqui no D3 a gente consegue ver um pouco da mão da P estimulada. E logo na sequência, respeitando o intervalo AV programado, uma segunda espícula que determina uma despolarização ventricular. Então, um ritmo de pace atrial, um ritmo de marca-passo, com pace atrial e pace ventricular. Uma captura unipolar. Agora, por esse eletrocardiograma, eu não consigo determinar se ele tem uma sensibilidade, porque eu não tenho nenhum evento que ele possa ter sentido. A gente só tem estímulo atrial e estímulo ventricular. E uma frequência de estimulação de aproximadamente 1000 milissegundos, determinando justamente essa frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Né? Exatamente. Da espícula atrial até a próxima espícula atrial, 1000 milissegundos, e o intervalo atrioventricular de aqui a aproximadamente 220 milissegundos pelo pace. Aqui, dando o zoom. Então, esse paciente pode estar sendo programado no modo DDD ou até DOO. Como eu não tenho nenhuma sensibilidade, seja atrial ou seja ventricular, eu não consigo diferenciar neste eletrocardiograma, né, qual é o modo de estimulação que ele está. Muito provavelmente ele está no modo DDD. Pode falar, Bruno. 2 minutinhos? Ok, já estou terminando já. Bom, aqui eu já denunciei, é um modo de estimulação VVI. A gente tem uma frequência aproximadamente 75 batimentos por minuto, com um ritmo de pace ventricular, com uma captura unipolar, com uma espícula gigante, enorme. Mas aqui a gente tem um QRS intrínseco do paciente e aqui outro QRS intrínseco. E frente a esse QRS intrínseco houve uma ligeira pausa, ele não mandou a espícula onde deveria estar. Então, frente a essa sensibilidade, ele resetou o período e mandou, depois dos 800 milissegundos programados, uma nova espícula ventricular e foi seguindo. Uma nova sensibilidade ventricular e logo depois ele mandou
a espícula com a estimulação, a captura ventricular. E vida que segue. Mais um eletrocardiograma aqui que a gente tem, aqui um traçado de Holter, uma frequência de 75 batimentos, nesse caso já temos ele aqui, já descrito, né? E aqui a gente tem uma primeira espícula determinando uma onda P, a segunda espícula determinando o QRS. Então, um ritmo de estimulação atrial, pace atrial e pace ventricular, com uma captura unipolar. E aqui a gente tem um batimento específico que ele veio mais precoce. Mas nesse caso, se a gente olhar bem a onda T, esta onda T é diferente desta onda T. Ela é um pouquinho maior e mais apiculada, justamente porque nós tivemos uma onda P intrínseca aqui. Uma onda P própria do paciente que foi sentida pelo aparelho e deflagrou logo depois um pace, um estímulo ventricular. Exatamente aqui. Aqui a gente tem um eletrocardiograma, numa frequência aproximadamente de 83 batimentos, com ritmo de sensibilidade atrial e estímulo ventricular, com uma captura unipolar, uma sensibilidade atrial, com uma perda de comando ventricular intermitente. Ok? Paciente provavelmente programado, nesse caso a gente não consegue compreender se é DDD ou VDD. Mais uma vez aqui um eletrocardiograma, onde a gente tem uma frequência de aproximadamente 70 batimentos, com uma estimulação ventricular, uma captura unipolar, e aqui a gente teve uma sensibilidade ventricular, e frente a essa sensibilidade, ele veio com um intervalo, aqui a gente tinha um primeiro intervalo entre as espículas, e depois dessa sensibilidade, o intervalo até gerar a próxima espícula foi maior. Essa é a famosa esterese. Então a gente tem aqui um marcapasso programado em VVI com esterese. E por fim, aqui a gente tem um último traçado, onde a gente tem uma frequência de aproximadamente 70 batimentos, se a gente olhar essas duas espículas que estão mais próximas, um ritmo só de estimulação ventricular, com uma captura unipolar, uma espícula grande. Só que aqui, o que acontece? Se a gente for olhar o intervalo entre as duas espículas aqui, depois dessa primeira captura ventricular, deveria ter uma espícula aqui, não teve. Também não teve aqui e também não teve aqui. Então, provavelmente, esse marcapasso foi inibido por algo que não foi um QRS dele, um oversense. Né? Resumindo, a gente precisa compreender muito bem os tipos de dispositivos para a gente ter uma correta interpretação dos marcapassos, dos dispositivos cardíacos eletrônicos, para a gente laudar bem o eletrocardiograma. E saber os modos de estimulações possíveis. Ter um conhecimento muito bom de sensibilidade e captura e conhecer as peculiaridades da estimulação, principalmente os algoritmos das empresas, desde um auto mode switch até algoritmos de mini estimulação ventricular ou até testes automáticos de captura ou sensibilidade. Mas principalmente, isso requer muito treino para a gente ter o nosso olho treinado para isso e finalmente muita paciência. Paciência. Às vezes a gente se depara com alguns traçados eletrocardiográficos que é muito difícil a gente conseguir sozinho, a gente vai precisar de ajuda para isso. Agora, muito obrigado pela atenção, pessoal.